dia mais aprender uma segunda e até uma terceira língua é elemento fundamental no currículo de quem está procurando uma vaga no mercado de trabalho, um posicionamento melhor aí, ou mesmo para uma viagem que cada vez mais o pessoal está indo para o exterior. E aprender inglês, espanhol, será que é muito difícil? Para falar sobre isso, a gente recebe hoje a Valéria, que é diretora da Words, escola de inglês já tradicional aqui de Ponta Grossa. Valéria, prazer te receber. Prazer é meu, Ana. Valéria, para aprender um segundo idioma, um terceiro idioma, tem tempo certo ou nunca é tarde? Nunca é tarde, né? Desde que a pessoa tenha uma boa vontade e reconheça a importância, né, do porquê deve aprender uma nova língua. Hoje em dia é praticamente impossível para qualquer área de trabalho aí, com um mínimo de qualificação, que não exija uma segunda língua, né? Exatamente. Tem algumas pessoas que às vezes nos procuram, né, pelo fato de não ter uma segunda língua, acabam, né, perdendo vagas de emprego, às vezes com valor de salário melhor, devido à falta do inglês ou do espanhol mesmo. E Ponta Grossa está atravessando uma nova fase de industrialização, que já se instalaram e estão prestes a se instalar na cidade, ou prestes a confirmar a instalação, empresas multinacionais. Aí fica mais importante ainda esse diferencial, né? Com certeza. Nós já temos algumas parcerias com algumas empresas aqui em Ponta Grossa, como a Continental, Tetra Pak, o Bullier. Então, a nossa expectativa é que cresça cada vez mais a procura pelos cursos. E tem muito pessoal que quer o milagre? Chegar lá e aprender inglês. Olha, eu vou viajar em dezembro para os Estados Unidos e até lá eu tenho que estar falando inglês fluentemente. Infelizmente tem, né? Mas aí a gente tenta fazer um intensivo, ou pelo menos assim, dar uma boa base para a viagem, né? Como a pessoa pode estar se expressando dentro de um avião, no aeroporto, num hotel, né? Pelo menos o básico ali para a pessoa não se sentir tão perdida, né? Durante a viagem. Ah, então tem essa possibilidade aí da formação expressa. Tem. E aí como é que funciona? Em que casos que são? São casos assim que muitas vezes tem algumas famílias que nos procuram, né, que vão fazer uma viagem para o exterior e até mesmo às vezes um curso, né, fora do país e que exige que pelo menos tenha essa base. Então a gente faz um programa, né, de aulas todos os dias ou 2h30 por dia. Aí vem a questão da disponibilidade da pessoa de estar fazendo o curso. Aí ela que trata de falar inglês o dia todo para ver se aprende Exatamente. rápido. Né? Através de músicas, através de filmes, que também a escola dispõe dessa oferta, né? De estar emprestando material extra sala de aula, para que o aluno possa, de repente, estar se desempenhando cada vez melhor. Em média, um curso de inglês normal, qual é o tempo ideal para que a pessoa domine bem o idioma, tanto do ponto de vista da fala quanto da escrita, Valéria? Olha, a gente vem cada caso é um caso, né, Ana? Tem alunos que vêm com uma facilidade enorme para uma aquisição de uma nova língua, como tem aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade. Aqueles alunos que a gente percebe que tem um pouco mais de dificuldade, já vêm com dificuldade no português. Ah, tá. Né? Então, às vezes, a parte gramatical acaba, a gente tenta explicar no inglês, mas já tem um déficit, de repente, do português, já no ensino fundamental ou médio mesmo. Porém, a gente dá um curso para que adolescentes começam com 13 e 14 anos, são 2 anos de curso básico intermediário. Já recebe o primeiro certificado da escola. E a gente sempre propõe, né, que esse aluno ele prossiga e faça o inglês avançado mais 2 anos. Então, tanto um adolescente de 13 e 14 anos até o adulto, ele demora cerca de 4 anos para concluir essas etapas, para que tenha já um inglês fluente e que possa estar fazendo uma viagem para o exterior, participando de conferências, workshops. Para que não passe nenhuma saia justa aí com relação ao inglês. Exatamente. E, Valéria, é fato ou é mito que quanto mais velha a pessoa mais difícil é de aprender do ponto de vista da vergonha que a pessoa tem de se expressar em outro idioma? A gente percebe assim, Ana, as pessoas que geralmente nos procuram, que já têm uma idade já um pouquinho mais avançada, elas se sentem um pouquinho mais tímida, né? Em relação assim, meu Deus, eu não vou saber, com certeza os mais jovens saberão mais que eu. Mas isso é mito. Claro que o aluno que entra já desde criança, com uma faixa etária já, né, dos menorzinhos que nós temos na escola,
quanto antes melhor, porque a criança ali está aprendendo a parte de vocabulário, a parte audiovisual. Então a gente vê assim que é bem evidente que aquela criança que está conosco desde os 6, 7 anos, ela sobressai perante os outros que já entraram um pouquinho mais velhos. Mas nada impede que esse aluno adulto, até um idoso, vamos dizer assim, ele aprenda uma segunda língua. Né? Tem um pouquinho mais de paciência, tentar tirar, né, um pouquinho aquela timidez. É porque a motivação, às vezes, pode ser que ele quer assistir TV e que passa só em inglês ou ouvir músicas, ele pode não ser necessariamente profissional, pode ser um prazer pessoal, né? Com certeza, até ele fazer uma viagem cultural, de repente, né? A pessoa não fica, como você diz, com saia justa. Não vai como a gente vê por aí, muitas piadas na hora de pedir comida, passar aqueles vexames que a gente vê coisas históricas, e como a gente vê até algumas propagandas de TV aí. Exatamente, faz um embromation, né, que a gente comenta, né? Enrolation and picaretation. Isso, exatamente. E Valéria, as aulas, essa periodicidade de aulas acompanha mais ou menos o calendário escolar. Exatamente. Pessoal, primeiro, segundo semestre. Isso. Você está com turmas começando agora para o segundo semestre? semestre? Estamos com turmas, sim. Temos turmas que estão iniciando agora na segunda semana de agosto. E as turmas antigas já retomam lá na próxima segunda-feira, dia 1º, tá? Aí nós oferecemos aulas no período da noite para adultos, no sábado pela manhã também, que seriam aulas geminadas, e também para crianças de manhã, no período da manhã e no período da tarde, para crianças e adolescentes. E um diferencial para o pessoal que aí não tem muito tempo para o serviço de mãe turista é que vocês dispõem de transporte para os alunos. Isso foi uma coisa pioneira que vocês fizeram aqui, né? Fomos os primeiros e a gente sempre comenta que nós oferecemos o transporte não para os alunos, mas para os pais. Porque serviço, né? facilita muito, né? Porque às vezes os pais acabam deixando de colocar numa atividade extra classe, né? Extra colégio, porque não tem tempo de ficar saindo do trabalho para estar se locomovendo. Então, a gente oferece esse transporte já há 10 anos aí, né, em Ponta Grossa, e facilita bastante, com certeza, esse vai e vem, né? E vocês estão, né, com a Word já tradicionalmente no endereço da Vicente Machado, esquina ali, quase esquina com a 7 de setembro, né? Um casarão antigo, fantástico, que era da família Eugenberg, né? Que tem um visual muito bonito, e agora vocês estão com mais uma escola, Valéria? Isso, nós tivemos uma ideia no ano passado de estar abrindo uma nova sede, porém nós abrimos como se fosse uma concorrente nossa própria. Né? O nome dessa escola se chama Interchange. O que diferencia da Words é que nós trabalhamos com material tão bom quanto da Words, que é material importado, que é da Cambridge. A Words trabalha com a Oxford, já durante 10 anos já. E a Cambridge, ela veio até nos procurar para ter essa parceria, porque, na verdade, também, hoje, no mercado de línguas, as duas estão em top, né? Tanto a Oxford como a Cambridge. E o que diferencia é isso, é só o material didático, né? Ambas trabalham as 4 habilidades da língua, tanto a parte da escrita, a fala, a compreensão auditiva e também a leitura. E o pessoal que quiser fazer matrículas ainda dá tempo? Dá, com certeza. Por isso que nós sempre fazemos dessa forma, né? Retomamos as aulas para os alunos antigos uma semana antes, para que os pais tenham esse tempo hábil para estar nos procurando. Tá? E eu lembrando que o nosso serviço de transporte, tanto para a Words quanto para a Interchange, nós somos uma cortesia que nós oferecemos, não cobramos a mais na mensalidade. Então, só o pessoal procurar lá qualquer uma das duas escolas. A Interchange também é na 7 de setembro, só que na esquina com a Padre Lux. Exatamente, próxima à catedral. Um casarão antigo muito antigo bonito. também. Vocês têm uma certa fixação por casarão antigo? Nós gostamos bastante pelo espaço, né, Ana? Geralmente essas casas têm salas espaçosas e que a gente pode estar adaptando muito bem, ficou uma escola muito bonita também, com estacionamento. Então, foi um achado, né, uma aquisição muito boa. E uma escola genuinamente pontagrossense. Exato. Tá certo. Valéria, muito obrigada pelas informações, pelas dicas e pela entrevista. Eu que agradeço o convite, foi um prazer.